Bom, no vídeo de hoje a gente vai estar falando aqui sobre configuração do ESLint, né? Configuração do Prettier, que são extensões aí do Visual Studio Code, né? São ferramentas que a gente usa no dia a dia no desenvolvimento, e a gente vai falar aqui também um pouco sobre personalização da própria IDE, né? Do próprio Visual Studio Code, tá? Então, antes da gente partir para a aula, eu gostaria de pedir que você deixe um like aí no vídeo, que você se inscreva no canal e também clique no sininho para o YouTube manter você sempre atualizado e para você também contribuir com a nossa comunidade, certo? Aqui quem fala é o Janser e vamos lá que o mundo do código nos aguarda. Bom, então como eu falei na introdução, né, nós vamos fazer o uso aqui de ESLint e Prettier, né? Logo de início aqui a gente já vai começar com esses dois e no finalzinho da aula a gente vai falar sobre personalização. Tá? Então eu estou aqui com o meu navegador aberto, né? Eu já estou aqui no site do ESLint, tá? E o ESLint, né? Sempre que a gente está desenvolvendo, tem muitas regras, muitas práticas, muitos padrões que são definidos ou pela comunidade ou pelo time que a gente está trabalhando. E esses padrões eles devem ser forçados, ou melhor, eles devem ser seguidos, né? E ferramentas que são conhecidas aí como linters, né? E o mais famoso entre eles é o ESLint, são ferramentas aí que vão fazer esse trabalho para a gente, né? A gente vai fazer uma configuração de um estilo de código, de padrões de código, e essas ferramentas elas irão sempre estar verificando e tendo certeza que todo o código que está sendo escrito ou todo o código que está sendo salvo em um repositório, ele segue ali aqueles padrões, tá? Então, ESLint é a ferramenta que vai estar fazendo isso para a gente, certo? Então, eu tô aqui com o meu Visual Studio Code aberto, tá? E esse Visual Studio Code aqui tá do jeito que a gente deixou na aula passada, né? Eu só apaguei aqui alguns arquivos que tinham aqui, adicionei esse arquivo do Firecode, que a gente vai entender melhor mais para o final, mas o importante aqui é o package.json, certo? Que, lembrando, é aquele arquivo que diz o que é, qual a versão, a descrição, quem é o autor, qual licença é e as dependências do nosso projeto, tá? Então, o package.json é um arquivo que vai estar sempre no nosso ambiente de desenvolvimento quando a gente está trabalhando com Node, certo? Então, com esse cara aqui, a gente vai começar a fazer a instalação do ESLint, tá? Então, eu vou voltar aqui no navegador e aqui no site do ESLint a gente pode clicar aqui, né, em Get Started ou clicar aqui em Docs, né, para a gente já abrir aqui a parte da documentação. E aqui nessa parte lateral esquerda, né, nós temos aqui a parte de configuração e, enfim, pré-requisitos. Tem aqui a parte do Quick Start, que tem todo aqui um tutorial para a gente estar iniciando, tá? E a gente vai fazer isso aqui no nosso projeto. E olhando aqui, né, os pré-requisitos, o ESLint a gente precisa ter o Node, que foi o que a gente fez na aula passada, certo? Então, voltando aqui no Visual Studio Code, eu vou abrir o terminal, certo? O meu terminal aqui, nessa aula eu já configurei, né, para usar o PowerShell, mas a gente vai ver isso aqui também mais para o final, tá? E no terminal, no PowerShell, e isso aqui depende se você está no Linux ou no Mac, o terminal, você vai abrir aqui o terminal integrado, né? Clicando aqui em terminal, novo terminal, ele vai abrir aqui um terminal para que você digite comandos, tá? Então, o primeiro comando que a gente vai rodar aqui é usando o próprio npm, certo? npm, expliquei na aula passada, que é o gerenciador de pacotes do Node, né? Então eu vou usar o npm install, né? O comando aqui install, para instalar um pacote. E qual pacote é esse? É o pacote ESLint, certo? E esse pacote ESLint, ele vai ser uma dependência do meu projeto, né? O meu projeto vai usar o ESLint, só que o ESLint ele só vai ser usado em desenvolvimento, né? O ESLint ele não vai ser um pacote essencial para o meu projeto funcionar. Então ele é uma dependência de desenvolvimento. A gente pode usar aqui a flag, ó, save-dev, certo? Então, executando esse comando aqui, ele vai fazer a instalação do pacote ESLint como dependência de desenvolvimento para esse meu projeto, tá? Então, aqui ele vai fazer a instalação e vai instalar nessa pasta, vai criar, né, essa pasta Node Modules,
que é onde o Node vai instalar os módulos, né? O nome aqui já é bem claro, vai instalar os pacotes que aquele meu projeto depende, tá? Então ele já criou aqui para mim a pasta com alguns diretórios já aqui dentro, né? Algumas coisas interessantes aqui, mas nós já temos aqui o ESLint, certo? Então, com o ESLint instalado, né, ele vai ser usado aí para fazer todo aquele trabalho de verificação do nosso código, tá? Então, agora que a gente instalou, nós vamos executar aqui outro comando que é o npx, certo? Esse comando, esse npx, né, é o Node Package Execute, que ele vai executar comandos, ou ele vai executar pacotes, projetos, não, projeto é uma palavra meio ruim aqui, né? Mas ele vai executar para mim algum comando de algum pacote que está instalado aqui na minha máquina. No meu caso, eu tenho o ESLint, certo? Foi o pacote que eu acabei de instalar. Então, o npx ele vai executar os scripts do ESLint, certo? E aqui eu vou passar a flag --init, certo? Então aqui eu estou basicamente indicando pro Node para que seja executado, né, a inicialização do ESLint para esse meu projeto, certo? Então executando isso aqui, ele vai me fazer agora algumas perguntas, certo? Então ele aqui tem um questionário, né, todo aqui que ele vai fazer para a gente configurar realmente o nosso ESLint. Então a primeira pergunta que ele faz é como a gente gostaria de usar o ESLint, né? Se é para verificar sintaxe de código, se é para verificar sintaxe e encontrar problemas, ou se é para verificar a sintaxe, encontrar problemas e forçar, né, um estilo de código. Eu gosto sempre de selecionar essa terceira opção. Aqui eu estou usando as setinhas, tá? As setinhas do teclado para navegar aqui. E eu vou selecionar essa opção, essa terceira opção, certo? E aqui ele pergunta, né, quais tipos de módulo o nosso projeto usa. A gente não falou ainda de módulos, a gente não falou ainda mais de detalhes sobre o JavaScript, mas aqui a gente vai usar o JavaScript Modules, né, que é o import export, que é uma notação mais recente aí do JavaScript, tá? Então aqui JavaScript Modules eu seleciono com Enter, tá? Eu escolho com a setinha e dou um Enter aqui para ele selecionar. Aqui eles estão me perguntando qual framework que meu projeto usa, né? Se é o React ou o Vue. No meu caso aqui, no nosso caso aqui, a gente não usa nenhum desses frameworks ainda, então eu vou selecionar nenhum, né? O nosso projeto usa TypeScript? Não, a gente não usa TypeScript ainda. E ele pergunta onde o nosso código é executado. Nesse caso aqui, o nosso código vai ser executado no browser, no Node, tá? Então eu vou marcar o Node e desmarcar o browser. Aqui eu uso para marcar espaço, tá? Pressiono espaço e ele vai marcar ali de verde, né, o Node, e vou desmarcar o browser, certo? Então selecionado Node, pressiono Enter e aqui ele pergunta se eu quero usar um guia de estilo popular, né? E esse que eles chamam de Style Guide seria aí os padrões, ou seja, as configurações já pro ESLint para que esse projeto meu siga, tá? Então eu posso escolher para usar um Style Guide popular, ou eu posso responder questões sobre o meu estilo, né? Para que a gente consiga descrever melhor como que é o estilo de código e ele criar uma configuração personalizada. Nesse caso aqui, eu vou pegar uma Style Guide popular, certo? E nesse caso aqui, nós temos aqui 4 opções, né? O Airbnb, Standard, o Google ou o XO. Eu vou usar aqui o Standard, tá? Que é o padrão. O padrão Standard é padrão, né? Que é o mais básico aí do ESLint, certo? Vou escolher isso aqui e ele pergunta como que eu quero salvar, em qual formato eu quero salvar o arquivo de configurações. Porque todas essas perguntas aqui que a gente respondeu vai gerar um arquivo de configurações. Eu vou salvar ele aqui no formato JSON, tá? E aqui ele vai verificar as dependências. Ele está vendo, baseado nas minhas respostas, né? Ele viu que precisa instalar esses pacotes, né? ESLint plugin, ESLint config standard, ESLint plugin import, plugin, enfim, todos esses pacotes aqui eu vou dar um enter aqui que sim, né, pode instalar esses pacotes no meu projeto
e ele pergunta qual gerenciador de pacote eu quero usar. Por enquanto a gente só conhece o npm, né? Não foi falado ainda de yarn ou pnpm. Então vamos selecionar aqui o npm para ser usado para instalar esses pacotes. E aí ele vai fazer essa instalação desses pacotes no meu projeto como dependências de desenvolvimento, tá? Olha lá, terminou, já está aqui as dependências. Então eu vou reduzir aqui o terminal. A gente pode ver aqui que foi instalado, né, essas dependências do ESLint. E aí, com isso aqui instalado, a gente pode ver que apareceu aqui também um arquivo .eslintrc.json, né, que é o arquivo de configurações que foi gerado, certo? Então, uma vez instalado o ESLint, o pacote, e feita essa configuração, agora a gente precisa da extensão, tá? Então, aqui no Visual Studio Code, nós temos aqui essa aba extensões, né, na esquerda, que é na aba onde a gente consegue ver e instalar extensões aqui no nosso Visual Studio Code, tá? Eu tenho muitas extensões instaladas, né? Nesse caso aqui, todas elas estão desabilitadas por conta do vídeo. E aqui a gente vai buscar por ESLint, certo? E tem a primeira opção aqui, né? ESLint, uma extensão com 27 milhões de downloads, né? Então é uma extensão muito popular. E que a gente, no meu caso, eu vou clicar aqui em habilitar, né? Enable, mas no seu caso aí vai ser install, né? Para você instalar essa extensão, porque eu já tenho instalada, né? Eu só desabilitei por conta aí do vídeo. Mas beleza, ele vai habilitar, ele vai instalar, né? Instalar e habilitar essa extensão aí para você. E aí, feito isso, né? Feito esse passo, agora nós já temos o ESLint configurado no nosso projeto. E aí, para a gente ver isso funcionando, nós vamos criar aqui um novo arquivo, né? Eu clico aqui nessa aba esquerda, né? Clico com o botão direito, novo arquivo. No nosso caso aqui, para essa aula, eu fiz essa configuração de workspace, né? Que é uma configuração que você consegue criar ambientes de trabalho com configurações diferentes, tá? Então, no seu caso, você não vai ter nenhum workspace configurado aí. E a diferença aqui é só que eu consigo, né? Na verdade, aqui eu adicionei no meu ambiente de trabalho esse diretório YouTube. No seu caso, né? Quando você iniciou o Visual Studio Code que a gente fez na aula passada, você provavelmente iniciou via terminal, né? Que foi o exemplo que eu dei. Mas aqui a gente pode clicar em arquivo, né? E abrir um arquivo ou abrir uma pasta, né? Um diretório. E aí o Visual Studio Code vai usar aquele diretório ali para criar e para ler os arquivos dele, tá? No meu caso aqui eu estou usando o diretório YouTube que eu tinha criado para usar aqui como exemplo na aula, tá? Então, com esse diretório aberto, né, caso você não tenha aberto ainda o diretório, você vai clicar aqui em arquivo, né, e abrir pasta, abrir folder, abrir diretório. Caso você não tenha um diretório, você crie um lá no seu explorador de arquivos e abra ele aqui, né? E aí com esse cara aberto, a gente consegue, né, clicar aqui com o botão direito, novo arquivo, e eu vou dar o nome desse arquivo aqui de index.js, certo? É um arquivo JavaScript que a gente pode escrever algum código aqui, né? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou criar aqui uma constante chamada nome, vai receber aqui meu nome, Janser, certo? E se eu coloco o mouse aqui em cima, a gente já vê que tá dando erro, né? E esse erro, ele vem do ESLint, tá? Então, no ESLint, né? Aqui a gente tem até um link para se a gente clicar, ele vai abrir lá no navegador, né? Ele pergunta aqui se eu quero abrir, eu clico em Open. Ele vai abrir na documentação do ESLint o que é aquela regra que eu estou quebrando, né? O que ela significa, o que eu tenho que fazer para corrigir, tá? Então, no nosso caso aqui, é a regra de aspas, né, que foi quebrada aqui, porque segundo essa configuração do ESLint Standard, né, que nós escolhemos, as aspas precisam ser sempre aspas simples, né? Então, lembrando, né, tudo isso é configurado, né? Tudo isso a gente pode configurar e ele vai sempre seguir esse padrão, né? Então ele está reclamando aqui também, ó, que eu preciso, né, dar um new line, ou seja, deixar sempre uma linha embaixo branca, né, e vazia.
E aqui ele está falando, né, que a variável nome, ela não está sendo usada, então tá dando esse erro aqui, né? Então, enfim, tem muitas regras, muitas coisas que a gente vai descobrindo, né? Eu não vou ficar aqui falando todas as regras que tem, que a gente vai descobrindo de acordo a gente for desenvolvendo, tá? Então, com essas regras definidas, eu posso, por exemplo, pegar aqui, ó, o nome. Na verdade, eu vou dar esse exemplo mais para frente, né? Quando a gente chegar no Prettier. Mas seria a parte de configuração, né? Que aqui no arquivo de configuração nós temos aqui rules, né? Que é onde a gente pode personalizar as regras, né? Eu criar as minhas próprias regras de como eu quero as coisas, tá? Então a gente consegue fazer por aqui e toda essa referência tá aqui na documentação, certo? De como configurar. Então, beleza. Feito isso aqui, feita essa instalação do ESLint, né, tem só mais um passo aqui no ESLint que nós podemos criar aqui um novo arquivo chamado .eslintignore, certo? E aqui nesse arquivo eu vou listar todos os arquivos ou diretórios que eu quero que sejam ignorados pelo ESLint. Então, que se eu digitar index.js e salvar, vai parar de dar erro aqui no meu arquivo index.js, porque ele está sendo ignorado pelo ESLint. Tá? Então a gente tem essa possibilidade aí também de aplicar o ESLint somente nos diretórios que nos interessam. Beleza? Então, feito isso com o ESLint, agora eu vou estar falando aqui sobre o Prettier, certo? Bom, então esse vídeo eu vou finalizar ele por aqui, porque a gravação ficou realmente muito grande e a gente vai dividir em dois vídeos, né? Esse vídeo aqui vai ser a configuração do ESLint e no próximo vídeo a gente vai estar falando sobre ali a parte do Prettier e finalizando a configuração de ambos, tá certo? Então, para esse vídeo aqui, vai ser isso, tá? Eu espero aí que eu tenha ajudado. Qualquer dúvida, pode estar deixando um comentário aí logo abaixo. E é isso aí, muito obrigado e até a próxima.